Olá! Que bom que você continua firme conosco no estudo sobre os profetas. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Por isso eu sei que a sua perseverança será recompensada. Eu oro para que você seja revestido e revestida de toda a sabedoria celestial que provém do temor do Senhor. Aquela sabedoria que é loucura para o mundo, mas nos aproxima tanto de Deus. Pois nós só podemos nos relacionar com quem nós conhecemos. E não há melhor jeito de conhecer a Deus senão pela sua palavra, tá certo? Então me acompanhe hoje no estudo do profeta Sofonias. Sofonias profetizou em Jerusalém por volta do ano 630 a.C. Nessa época, o reino do norte já havia sido dizimado pelos assírios. Judá era governada pelo rei Josias, que andava nos caminhos do Senhor, tal qual seu bisavô Ezequias, e fez uma grande reforma, consertando boa parte do estrago que Amon e Manassés, os reis que eram pai e avô de Josias, tinham feito ao longo dos últimos 50 e poucos anos. Sofonias era da corte. Ele era trineto do rei Ezequias, que governou Judá entre 715 e 686 a.C. Portanto, Sofonias era parente do rei Josias, talvez um primo mais jovem dele. Não sabemos o quanto as palavras de Sofonias influenciaram diretamente a reforma que Josias empreendeu, mas sabemos que este profeta, além de bater duro contra as nações vizinhas, também não mediu palavras para anunciar o trágico castigo que o Senhor enviaria contra Judá. A profecia é dura desde o início. Leia comigo Sofonias, capítulo 1, versos 2 e 3. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Palavra dura, não? A gente costuma pensar no Senhor sempre como um Deus amoroso, que criou todas as coisas na face da terra, os homens, os animais, as aves, os peixes. E de repente, a gente vê Deus trazendo aqui uma mensagem tão forte de destruição daquilo que Ele mesmo criou. Tá certo isso? Tá certo sim. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha o que ele disse lá em Gênesis 6, de 5 a 8, quando a perversidade do homem o levou a enviar o dilúvio. Lá diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor demonstrou benevolência. Diante de tão grande pecado, o coração do Senhor corta. Mas não há como não anunciar a destruição da sua própria criação, inclusive das pessoas que criou para serem segundo a sua imagem e semelhança. Lá em Noé, ele enviou um dilúvio de água. Agora em Sofonias, o dilúvio anunciado é de fogo. Olha como termina o primeiro capítulo, no verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Quando puder, leia 2 Pedro, capítulo 3, do verso 6 até o 13, que traz uma mensagem muito semelhante a esta, anunciando a destruição da terra pelo fogo e não mais pelas águas. A mensagem de destruição profetizada por Sofonias, tal qual a mensagem de Pedro,
refere-se ao grande dia do Senhor que ainda virá. Ouça novamente a mensagem inicial de Sofonias, mas agora começando pelo verso 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem sobre a terra. A gente não estuda os profetas para aprender a história do passado. A gente olha para trás, mas pensando na frente. Nós estamos falando no futuro. O castigo anunciado aqui é muito duro. Sofonias está falando de modo mais resumido do mesmo juízo que está anunciado pelos selos e pelas trombetas do Apocalipse. A espada do Senhor será terrível, e Sofonias dá um pouco mais de detalhes sobre o castigo que virá sobre cada uma das nações poderosas daquela época. Ele fala sobre Judá nos versos 4 a 13, sobre a Filístia do 4 ao 7 do capítulo 2. Ainda no capítulo 2 ele fala sobre Amon e Moabe, nos versos 5 a 11, sobre a Etiópia, no verso 12, e sobre a Síria, dos versos 13 a 15. E o ponto-chave da profecia é o chamado ao arrependimento a cada uma dessas nações, para que busquem ao Senhor. Leia comigo Sofonias 2, de 1 a 3. Reúna-se, ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Sim, o nome Sofonias significa o Senhor é abrigo, o Senhor protege, o Senhor guarda. Assim como Nínive se arrependeu e o Senhor não executou o castigo sobre aquela geração, o profeta Sofonias está explicando aqui que se a nação se humilhar e buscar a face do Senhor, Ele perdoará o pecado e não destruirá aquela terra. Mais uma vez, eu vou citar Pedro. Leia lá em Atos 2, de 37 a 38, e ouça o que Pedro disse para as pessoas quando elas estavam com o coração aflito diante do iminente castigo de Deus. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E no verso 40 diz ainda que com muitas outras palavras Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Quando não é possível impedir a destruição da nação, salva-se um remanescente. Assim como Ló foi retirado de Sodoma antes que o fogo caísse, assim também o remanescente de Israel será poupado. Leia comigo Sofonias, capítulo 3, dos versos 8 até o 13. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles.
toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Não mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Sim, o verso 20 fecha dizendo que o remanescente será restaurado. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. E é por esse motivo que Sofonias se expressa como um levita, e nos versos 14 a 17 nos deixa um cântico magnífico, que diz assim: cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o seu coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele faz retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá de Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Ele é poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Na música, os acordes expressam sentimentos. O acorde menor tem a propriedade de expressar contrição, tristeza, mas em Israel, do tom menor, tira-se o cântico de alegria. Alegro Israel, alegro Israel, alegro Israel em Deus. 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 Celebrai a Deus, cantai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Celebrai a Deus, cantai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Alegro Israel, alegro Israel, alegro